Olá, sou a professora Tatiana e hoje nós vamos falar sobre as infecções bacterianas sexualmente transmissíveis. Bom, nós sabemos que diariamente mais de 1 milhão de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos despontam no cenário mundial. São mais de 760 milhões de novos casos anuais de 4 infecções principalmente: clamídia, gonorreia, tricomonas e sífilis. Esses dados são extremamente importantes e assustadores, porque a gente já conhece as doenças, são tratáveis, são curáveis, temos condições para isso, disponíveis, por exemplo, no Brasil, no SUS, e enfrentamos cada vez um número maior e maior dessas infecções. Então, pensar que a gente tem 1 milhão de novos casos por dia no mundo, né, é assustador. Né? Então, clamídia, sífilis e gonorreia infectam homens e mulheres com uma velocidade que a gente fala que lembra o mundo antes da penicilina. Então, é como se a gente não tivesse como tratar, como se a gente estivesse vivendo uma epidemia e sem ter o que fazer, sem ter medicamentos, tratamentos, sem ter conhecimento. Então, algo que nos remonta a séculos e séculos atrás. Então, não dá para entender o que está havendo, por que a gente tem cada vez mais infecções sexualmente transmissíveis no nosso cenário, sendo que a gente sabe como lidar com elas, sabemos tratá-las, é possível curá-las, né, a maioria delas. Então, tem uma frase do Drauzio Varela que é muito interessante, que ele fala que a sífilis, em pleno século XXI, nos ensina que é praticamente impossível eliminar a doença transmitida por via sexual sem existência de vacina, porque parece que não está adiantando a gente mostrar a importância, as consequências, as complicações na saúde, né, no estilo de vida, as complicações na vida pregressa da pessoa, enfim, toda a parte de diagnóstico precoce, tratamento, parece que as pessoas não têm mais medo, ou então não entendem, ou a informação está chegando de uma forma errada, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim como o Drauzio Varela disse, a gente vai precisar pensar em outras estratégias, pois provavelmente em vacinas para a gente conter esses casos que estão alarmantes, né? Nós vamos falar hoje as principais bactérias envolvidas, né, nas infecções sexualmente transmissíveis. O foco da aula hoje é esse. Então, a gente vai falar do treponema pálido, que vai causar sífilis. A gente vai falar muito da clamídia trachomatis, que é causadora de doença inflamatória pélvica, linfogranuloma venéreo, uretrite não gonocóxica. Vamos falar da Neisseria gonorreia, que causa gonorreia, e micoplasma genitálium e ureaplasma urealítico, pouco falados, pouco estudados, mas muito importantes na causa de uretrite não gonocóxica. Vamos lá, falar um pouquinho de sífilis, né? A gente costuma classificar sífilis como sífilis adquirida, sífilis congênita. Se a gente for pegar dados epidemiológicos, né, aqui no Brasil, pelo Sinan, eles sempre vão separar sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita. Então, a sífilis adquirida, aquela sífilis transmitida principalmente por via sexual, é possível a transmissão de sífilis por transfusão de sangue e por inoculação acidental, mas isso é muito raro, principalmente hoje que os bancos de sangue têm testes cada vez mais específicos e de mais rápido diagnóstico, então é muito raro esse meio de transmissão. E a sífilis congênita, ela é via hematogênica, né? Em qualquer fase gestacional ou estado clínico da mãe, da doença materna. Então, tem a possibilidade da mãe passar para a criança, para a mãe passar para o feto.
mesmo ela estando doente ou que ela tenha acabado de adquirir a infecção, e o que nos dá aí casos graves, né, de sífilis congênita, que é responsável por muitos óbitos ainda. Então, no mundo, nós vamos falar, em 2020, por exemplo, mais de 7 milhões de novos casos de sífilis. No Brasil, foram mais de 200 mil casos de sífilis adquirida, essa transmissão sexual, que é a mais comum, mais de 83 mil casos de sífilis em gestante, então também, né, transmissão sexual, mas a gente separa esse grupo, dá ênfase ao grupo, né, de gestantes, por causa da possibilidade de transmissão para o feto, né? E mais de 26 mil casos de sífilis congênita, com cerca de 200 óbitos por sífilis congênita. A gente vê que a sífilis adquirida, né, ela aumentou 23% entre 2021 e 2022. Nas gestantes, um aumento de mais de 33% e mais de 16% de aumento na sífilis congênita. Então, esse gráfico, ele está disponível, né, é o boletim epidemiológico de sífilis 2023, está disponível na internet, e a gente só vê um aumento de sífilis desenfreadamente, tanto, né, da sífilis adquirida quanto sífilis congênita, e isso é muito grave. A gente vai notar uma diminuição aqui, ó, entre 2019 e 2020, mas é bem provável que isso tenha acontecido por questões de notificação, época de pandemia, então diminuiu o número de diagnósticos e também de notificações. Lembrar então a questão das manifestações, né, da sífilis. Primeiro, a gente vai falar em 3 estágios. No primeiro estágio, que vai acontecer ali logo após a infecção, até 3 meses após a infecção, pode aparecer uma ferida. Pode ser nos órgãos genitais, mas pode ser também na boca, na língua. Na fase 2, né, no estágio 2 aí, que pode ser 1 mês depois, né, até 6 anos depois, né? Mas geralmente ali entre 6 meses a 2 anos, a gente vai ver essa erupção cutânea corporal. E no estágio terciário, que pode aparecer 20 anos, até 40 anos depois, que vai afetar órgãos internos, especialmente fígado, coração e a causa de neurosífilis, né? E envolve o sistema nervoso central e é muito grave. Então, só para a gente relembrar e saber diferenciar, já que a gente está falando de infecções sexualmente transmissíveis, mas no caso a gente está dando ênfase às bacterianas, a sífilis a gente vai falar do cancro duro, né? Então, é um pequeno caroço rosado, ele evolui para uma úlcera avermelhada, geralmente tem bordas mais endurecidas e o fundo é mais liso. Então, geralmente coberto por uma membrana transparente, não costuma causar dor, coçar, nada disso. Geralmente surge no local da infecção, né, nos órgãos genitais, mas pode também aparecer na região da boca, na língua, no ânus, nas mamas, até nos dedos, né? Então, isso é logo depois da infecção, até uns 3 meses mais ou menos, pode aparecer essas feridas. Lembrar que essas lesões são riquíssimas em bactérias. Normalmente ela não dói, não coça, não arde, não tem sintoma, não tem pus, nem nada disso. E é um material muito bom, no caso, para diagnóstico do próprio treponema, caso eu consiga coletar dessa lesão. E pode acontecer que a gente fala de íngua, né? Caroço na virilha, que nada mais é do que linfonódulos aumentados, né? Mostrando aí que o corpo está reagindo contra essa bactéria ali no corpo. A sífilis secundária, então, ela vem aí até entre 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio, até 6 meses, pode acontecer, então, as manifestações de pele. Então, comprometimento de pele e órgãos internos. Geralmente são manchas rosadas, que a gente chama de roséola sifilítica, ou pequenos carocinhos, esses carocinhos são mais acastanhados, né? Surge na pele, na boca, no nariz, especialmente na palma das mãos e na planta dos pés, e pode haver descamação intensa de pele. Essas feridas, essas já têm mais sintomas, né? Elas já coçam, são também lesões ricas em bactérias, então dá para extrair, né?
material para fazer diagnóstico direto. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, as ínguas, né, pelo corpo, né, na virilha ou atrás do pescoço. Então, essa é uma questão mais avançada. Ela mostra para mim que a bactéria espalhou pelos órgãos os órgãos internos. E a sífilis terciária é a lesão mais grave, então você vai ver lesões maiores na pele, na boca, no nariz, então são feridas mesmo, são abertas, geralmente são duras, são infiltrativas, né? E no organismo, sérios problemas mesmo, né? Cardíacos, no sistema nervoso, que vem a neurosífilis, nos ossos, nos músculos, no fígado. Então, pode causar demência, paralisia neurológica, insuficiência cardíaca, aneurisma. Pode surgir de 2 anos até 40 anos após o início da infecção. E leva à morte, é um caso extremamente grave. Então, a gente nunca pode esquecer que sífilis pode agravar. Então, a gente tem na cabeça que sífilis é o cancro duro. É aquele carocinho que pode estar ali na região genital. Então, não vamos ficar só com esse pensamento. Então, realmente, sífilis, a gente vai pensar em manifestação clínica, a gente vai pensar no cancro duro, né? Mas lembrar que às vezes a pessoa não viu, às vezes não apareceu, às vezes a pessoa não deu importância para aquele carocinho que surgiu ali, por exemplo, na região genital, e aí 6 meses depois, 5 meses depois, ela fala, nossa, eu tô com uma coceira na pele, acho que eu tô com fungo, ou um impetigo, ou alguma coisa na pele, e aí então a gente tem que lembrar que a sífilis, né, secundária, ela vai apresentar manifestação de pele, com coceira, com feridinhas, né, e em casos, né, bem mais graves, a neurosífilis, que é extremamente importante e grave mesmo, mas que aí vai muitos anos depois vai aparecer. E a sífilis congênita, ela é por transmissão vertical, então a mãe vai passar para o feto durante a gestação, ela pode passar em qualquer fase da gestação. Essas manifestações podem aparecer logo após o nascimento ou até 2 anos após o nascimento. Sífilis congênita é causa de aborto espontâneo, é causa de prematuridade, baixo peso ao nascer, o bebê pode apresentar esplenomegalia, as lesões de pele são comuns, né? E essas lesões, elas podem ser pústulas, aparecer em forma de pústulas, de fissura, de pênfigo, né? Então, muito doloridas, né? E pode ter edema também, inchaço, avermelhidão e tal. Pode levar a convulsão e abrir portas aí para meningite, né? Então é um caso grave, a gente fica morrendo de pena mesmo dos bebês, e não precisa deixar chegar a esse ponto. É possível tratar a mãe até durante a gestação para que não passe para o bebê. Então é toda uma tentativa. Fazendo um paralelo aqui, né, já que a gente está falando de sífilis, eu falei de dados epidemiológicos, então eu vivo isso na prática, né? Eu sou funcionária pública aqui de Goiânia, da Secretaria Municipal de Saúde, trabalho em laboratório há 11 anos, né? E por coincidência trabalhei em 2 maternidades nesses 11 anos. Ainda trabalho em uma delas, né? Maternidades públicas. Então, a quantidade de sífilis né, em gestantes e a sífilis congênita é assustador. Essa quantidade é assustadora. Então, não são só dados epidemiológicos, né? Eu vejo isso na prática. Então, quando eu entrei há 11 anos, comparado com hoje, é absurdo. Então, eu fazia um diagnóstico de sífilis, sei lá, talvez, eu não saberia dizer especificamente, mas era mais raro, né? Então, talvez, assim, nas mães, sei lá, uma vez por semana, um diagnóstico de sífilis congênita era muito mais raro. A gente via aí, né, de vez em quando. Hoje, por plantão, eu faço diagnóstico, por exemplo, de umas 4, 5 pacientes. Ou acompanhamento, não só diagnóstico, ou detecção, melhor dizendo, detecção de sífilis, né? E aí eu faço, né, o teste rápido, porque é protocolo, né, do Ministério da Saúde. A paciente entra na maternidade pública para ganhar neném, então ela vai fazer teste de sífilis, de HIV, nos testes rápidos, né, e caso positivo a gente logo faz o VDRL para a gente quantificar. E depois a gente, se for preciso, encaminha para fazer FT-ABS, caso dê alguma diferença ali no diagnóstico, né.
E assim, é enlouquecedor. Nessa semana, no meu último plantão, eu diagnostiquei sífilis de título alto em 3 bebezinhos, 3 recém-nascidos, sabe? Um bebezinho com título de 1 para 128, outro bebezinho com título de 1 para 64 e outro com título de 1 para 32. Então, assim, só para chamar a atenção que realmente é um caso, então, micoplasma genitário. Então, uma bactéria bem pequenininha, né, um dos menores organismos de vida livre, ele não tem parede celular, então isso complica, porque são insensíveis, né, a muitos antibióticos, como por exemplo os beta-lactâmicos, muito pouco ouvida, menos examinada, né, então assim, dificilmente a gente vai falar de micoplasma genitário causando uma infecção sexualmente transmissível. A gente vai falar de clamídia, a gente vai falar de gonorreia, né? Mas a gente não fala de micoplasma genitário. E a gente tem que pensar que ele está envolvido em cerca de 20% dos casos de uretrite não gonocócica em homens. E além disso, né, cerca de 10 a 30% de cervicite nas mulheres, ou doença inflamatória pélvica com quase 20%, e também a causa de infertilidade em mulheres. Então, não pode ser desconsiderado. E o que é importante falar? Então, quando o diagnóstico der negativo para gonorreia, ou seja, para clamídia, não precisa ficar pensando só que é um diagnóstico errado e vamos só para o tratamento, vamos optar por um antibiótico de amplo espectro, né? Porque às vezes o paciente volta com fica recorrente naqueles sintomas, né? E às vezes é porque não está sendo tratado adequadamente, a bactéria adequada não está sendo eliminada. No caso, o micoplasma genitário pode estar ali causando uma infecção e pode agravar. E poderia ter o antibiótico específico, mas ele é negligenciado, né? Então, assim, obviamente vamos começar pelo que é mais comum. Então, o paciente chegou apresentando essas manifestações clínicas, já viu que não é gonorreia, vamos partir para outras bactérias, né? Não custa nada a gente fazer o diagnóstico da bactéria correto para tratar corretamente. Então, isso impede reação, impede resistência, né, a outros antibióticos, a antibióticos comuns, por exemplo, né, e a gente precisar de outros antibióticos. Eu trouxe aqui, importante, que em 2018 teve uma preocupação na Europa muito grande com o micoplasma genitário. Então, isso por quê? Porque saiu um monte de reportagem, né? Deu até em jornais falando do surto do micoplasma genitário ali na Europa. E 2 coisas que chamaram a atenção. Muito importante mesmo falar de micoplasma genitário. Por quê? Porque é uma bactéria muito resistente a antibiótico, né? Ele não tem parede celular. Então, muito dos grupos de antibióticos, o mecanismo de ação deles é na parede celular bacteriana, né? Então, ele acaba sendo resistente e a gente tem que encontrar um antibiótico que consiga destruir essa bactéria sem destruir a célula normal da pessoa e sem ser por essa via de ação que seria a parede celular bacteriana, que seria o mais fácil de destruir a bactéria. Agora, também a gente observou, porque aqui no Brasil a gente tem mais essa abordagem diagnóstica, mas não sei se na prática, né? Mas na teoria a gente tem, né, essa abordagem diagnóstica para infecções sexualmente transmissíveis, e a gente viu então com isso uma dificuldade muito grande em diagnosticar micoplasma genitário na Europa. Então, às vezes, o número muito alto aconteceu e eles achando que era uma epidemia e tal, pode ter sido porque facilitou o diagnóstico, conseguiram diagnosticar de forma mais fácil, né? E ficou em alta. E o ureaplasma urealítico é também uma gram-negativa encontrada naturalmente no trato urogenital. Então, essa é aquela típica bactéria que vive na gente, mas que em algum momento ela ataca, ela acha uma brecha ali, né, uma fragilidade imune, ou quando a pessoa tem muitos parceiros, e aí ela acaba invadindo e causando infecção. Então, pode ser uma infecção da região genital, né, tanto em homens quanto em mulheres, e está associada à uretrite não específica, à infertilidade, corioamnionite, né, no caso pode infectar placenta, por exemplo, né, cordão umbilical, fazer com que a paciente tenha um parto prematuro, enfim.
E também o ureaplasma é uma bactéria também que pertence ao grupo dos micoplasmas, no geral, né? Então são bactérias muito pequenininhas, sem parede celular, então são bactérias resistentes. Então é muito importante a gente falar de ureaplasma e micoplasma, porque são bactérias resistentes e são bactérias que causam infecções, né, sexualmente transmissíveis. Então, muitas vezes o paciente não é tratado, ou melhor, não é devidamente tratado porque não identificou o tipo específico de bactéria para ser tratado. Está utilizando outros antibióticos que o alvo de ação é parede celular bacteriana, mas são bactérias que não têm parede celular bacteriana. Então, às vezes, não vai conseguir o efeito e aí o paciente fica tendo aquele sintoma de repetição. Então, tratamento errôneo simplesmente porque não diagnosticou exatamente o tipo de bactéria que é. E a clamídia, né, aí sim, essa é mais comum, é uma bactéria também muito pequena. No caso, a clamídia, ela é uma intracelular obrigatória. Não pode ser vista na microscopia convencional. Durante muito tempo, a clamídia foi considerada vírus por causa disso, mas aí pelas características, né, ficou comprovado que trata-se de uma bactéria. Tem um comportamento muito silencioso, porque a maioria das vezes não causa sintoma. E afeta também tanto homens como mulheres, mais uma vez, predominantemente em mulheres jovens com menos de 25 anos. E não tem tratamento difícil. Não tem diagnóstico difícil, não tem tratamento difícil. Não dá para entender, né? Então pode ser transmitida por via sexual, anal, oral, vaginal e também congênita, aquela que pode passar da mãe para o filho durante a gravidez e aí para o bebê sim ter complicações. Então em 2020 o dado é de mais de 140 milhões milhões de pessoas foram infectadas por Chlamydia trachomatis no mundo. E cerca de 6 milhões de pessoas desenvolveram cegueira, que é uma das complicações por clamídia. Nos estágios iniciais da clamídia, né, também sintomas inespecíficos, dor embaixo do ventre, o paciente chega e fala, nossa, estou com dor no pé da barriga, né, aquela dor abdominal, tem uma certa ardência a urinar, tem aumento do número de micções, então pensa que é uma infecção urinária, né, comum, às vezes por outras bactérias, né, por Escherichia coli, por exemplo. Então, corrimento vaginal ou peniano, corrimento mais amarelado, mais mucoide também, pode ter dor na relação sexual, pode ter sangramento após relação sexual, no caso dos homens pode ter dor nos testículos, um certo inchaço. Então, 1 em cada 4 homens com clamídia não apresenta sintoma. E somente 30% das mulheres infectadas manifestam sintomas típicos da doença. Então, também é uma luta para a gente fazer, né, então realmente tratamento e diagnóstico de clamídia se a maioria não apresenta manifestação clínica. Então, se não é aquele paciente que faz check-up de tudo e provavelmente, né, vamos fazer um exame para ver se tem clamídia, isso é possível, né, isso não é de praxe nem vai ser feito. Se eu não tiver uma história, né, de ter muitos parceiros sexuais ou ter tido um comportamento de risco para o médico pedir um exame desse, então dificilmente a gente vai pedir um exame para clamídia sem manifestação e sem comportamento de risco. Então dificilmente a gente vai levantar essa suspeita, sendo que o número de pessoas com clamídia é enorme e que causa várias, né, manifestações e precisava de tratamento precoce. Né? Então a clamídia também pode, as complicações por Chlamydia trachomatis, né, pode evoluir para uma artrite reativa, pode ser portas abertas para outras doenças sexualmente transmissíveis, isso é comprovado também, doenças inflamatórias pélvicas, parto prematuro, aborto, inflamação na próstata, né, na bolsa escrotal, conjuntivite, né, e pneumonia em recém-nascido, infertilidade masculina, tem o tracoma, né, que é muito falado, principal causa de cegueira infecciosa é o tracoma, e ele é responsável por prejuízos visuais em quase 2 milhões de pessoas, né, e dessas, né, quase 500 mil pessoas apresentam cegueira irreversível. Então, realmente, as complicações por clamídia, elas são graves. Doença inflamatória pélvica causada por clamídia ou por gonorreia. Então agora eu saio um pouquinho, voltando, porque a gente já falou de sífilis, falamos de gonorreia e aí a gente começou a falar das uretrites não gonocócicas. Para falar de uretrite não gonocócica eu entrei um pouquinho então nas bactérias em si. Falei de clamídia, falei de micoplasma, falei de ureaplasma.
Então, voltando agora para as doenças, para as infecções sexualmente transmissíveis, vamos falar um pouquinho da doença inflamatória pélvica. Então, essa pode ser causada tanto por clamídia quanto por gonorreia. Então, a doença inflamatória pélvica é uma inflamação na região pélvica, acima lá do orifício ali do colo do útero. Inflamação que a gente fala no trato genital superior, então pode pegar o útero, as trompas, os ovários. É resultado de um processo polimicrobiano, né? E os patógenos mais importantes envolvidos, Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis. Alta morbidade, por quê? Porque a doença inflamatória pélvica está muito relacionada com infertilidade, com gravidez ectópica, com dor pélvica crônica, com dispareunia, então é uma doença grave, né? E causada por uma bactéria com fácil tratamento, de fácil tratamento. Então, sinais e sintomas muitas vezes são inespecíficos. Também a pessoa apresenta uma dor embaixo do ventre, dor na relação sexual, tem às vezes dor nas costas, dá uma febre, uma indisposição, a pessoa pode até chegar a ter náusea, vômito, tem um corrimento vaginal ali, pode até ter um sangramento vaginal fora de hora, uma dor a urinar, mas podem ser sintomas muito simples, não é simples, sintomas assim, leves, melhor dizendo. E aí eu falo, nossa, eu tô com uma doença inflamatória pélvica, que é uma doença grave, né, uma complicação grave da infecção por gonorreia, por clamídia. Eu vou pensar principalmente uma infecção urinária, né, uma candidíase, né, enfim. Mas temos que ficar atento. Mais uma vez, a maioria dos pacientes entre 15 e 25 anos de idade com vida sexual ativa e principalmente nulíparas. Então, são aquelas mulheres que ainda não tiveram filhos. Então, pensa, a doença inflamatória pélvica causando, né, é uma doença grave que causa complicações, que pode trazer infertilidade, gravidez ectópica, pode trazer uma série de consequências, especialmente para uma mulher que ainda não teve filhos. Então, assim, é muito complicado eu pensar que eu tenho uma bactéria que é de fácil tratamento, sexualmente transmissível e que pode causar uma doença tão grave a ponto de levar uma mulher a se tornar estéril mesmo, né? Uma mulher que não tenha tanta vontade de ter filhos, né? Às vezes não é o objetivo principal, mas é muito grave, né? E o linfogranuloma venéreo, que é causado pela Chlamydia trachomatis, ele invade o sistema linfático, causa edema, causa dor, né? Então, no estágio principal, no primeiro estágio, a gente vai ver uma bolha pequena, indolor, mas ela tá cheia de líquido, né? Geralmente, ela se transforma numa úlcera, né? E cicatriza. Já no estágio 2, que aí já 15 dias, um mês depois da infecção, os linfonodos começam a ficar aumentados, são sensíveis, né, que a gente fala dos bubões, a pele ao redor ela já vai ficar inflamada, então ela pode formar abscesso, ela pode começar a abrir, formar fístula, pus, ou sangue drena para a pele, né, pode ter febre, pode ter mal-estar geral. E no terceiro estágio, aí muito mais grave, as feridas cicatrizam com fibrose, mas as fístulas elas podem persistir e recorrer. Então aquela coisa de sangra, para de sangrar, você acha que cicatrizou, volta a abrir, né? E se persistir, os vasos linfáticos podem ficar bloqueados. Então isso pode causar inchaço nos genitais e úlcera na pele. Também pode infectar a região, né, anal com secreção e pus. Então, geralmente começa, né, que a gente fala desse carocinho, essa bolinha, parece uma bolha, você aperta, ela é de fácil manuseio ali, né, cheia de líquido. Não dói, não coça, então pode ser que a pessoa jamais vai pensar que tem um linfogranuloma venéreo só nessa fase. Mas aí ela começa a ver que aquele caroço não sai, começa a abrir, virou uma ferida, não pode negligenciar. Deve ter aberto porque eu tô com isso aqui há muito tempo, porque sei lá, eu cocei, sei lá, eu fiquei mexendo e abriu. Então, assim, é uma característica mesmo de linfonodo que vai aumentando, né? Esses bubões e a pele vai ficando mais fina e causa abscesso mesmo. Agora, o estágio 3 já é muito mais grave, né? Que aí eu vou ter realmente úlceras grandes ali na pele, principalmente nas regiões genitais. Agora, como que eu vou identificar, diagnosticar a infecção sexualmente transmissível, né? As bacterianas? É fácil. É fácil. No caso da sífilis, a gente tem teste rápido. Pode procurar um centro de testagem, aconselhamento, pedir para fazer esse teste rápido. Então, a gente tem os exames diretos, que é o exame onde eu vou atrás do vírus mesmo. Então, pode ser microscopia de campo escuro, com material corado, imunofluorescência direta, ou um teste molecular. Então, não é muito comum.
Mas pode ser um método de diagnóstico de sífilis, né? Mas geralmente a gente começa diagnóstico de sífilis por triagem mesmo, de teste rápido, né? Ou FT-ABS, enfim, quando o paciente já fala para o médico, né, das infecções, já tem às vezes um teste rápido positivo, mas no geral a gente sabe que eu tenho testes rápidos para sífilis. Eu tenho tanto os métodos diretos em que eu posso detectar a bactéria, os testes imunológicos que eu vou detectar os anticorpos contra essa bactéria. São mais fáceis, estão mais disponíveis no mercado, não tem tanta... não é tão complexo de se fazer, né? Porque no caso dos testes diretos, eu vou precisar de corante, vou precisar de destreza para fazer leitura, microscópio de campo escuro, de fluorescência, então isso torna mais caro, eu preciso de um equipamento de pessoal mais treinado para isso tudo, mas é possível, né? Então, são exames de alta sensibilidade e especificidade, eu tenho sempre que lembrar isso, eu estou trabalhando com a bactéria diretamente, né? Então é muito comum esses exames diretos positivarem quando a infecção está ativa. O diagnóstico diferencial, né, de treponema com outros patógenos, então assim também isso aí é fundamental. No caso de um teste desse da negativa, não significa que eu não tenho sífilis, né? Eu tenho que considerar a quantidade de sífilis que eu estou tendo naquele momento, a quantidade de bactéria que está ali naquele momento, se a lesão também está próxima da cura ou se a pessoa recebeu um tratamento, né? Então tem que pensar nisso. Então, diagnóstico negativo e exame direto, eu tenho que pensar nas falhas da técnica, eu tenho que pensar que pode estar muito no início da infecção, eu não consegui detectar a mesma bactéria, pode ser outra lesão mesmo, né? Pode ser realmente que seja negativo, ou pode ser que a pessoa tenha sido tratada, então eu não consegui detectar por exame direto. Aqui só uns exemplos, né? São exames corados, aqui coloração de Fontana-Tribondot, por exemplo, que eu consigo ver, né, o treponema. Aqui no caso a gente tem imunofluorescência ou microscopia de campo escuro, que os treponemas ficam brilhantes assim, mais fácil de visualizar. Mas eu preciso de um microscópio específico, de pessoal treinado, então eu preciso de toda uma estrutura. Então geralmente a gente vai para o teste imunológico, que são, a gente começa com o teste treponêmico, que acho que são os mais práticos, né, que tem tanto teste rápido, tem FT-ABS, tem ELISA, que são sorológicos, né, dá para fazer em laboratório, ou se for o caso do teste rápido, eu consigo até fazer em centro de testagem, aconselhamento, posto de saúde, onde estiver disponível. E lembrar sempre que eu tenho que confirmar. Então, nunca paro no teste rápido para teste rápido de sífilis. Eu preciso confirmar esse resultado. No laboratório, muito comum a gente usar VDRL. Outras metodologias que estão sendo citadas aqui na verdade, uma adaptação do VDRL para se tornar o resultado mais sensível. Mas é um teste de floculação, que eu vou diluir, né, a amostra. Tem um anticorpo ali que vai me ajudar a identificar o complexo antígeno-anticorpo formado. Então, na verdade, é um anti-anticorpo que vai me ajudar a identificar esse complexo formado por antígeno-anticorpo, e eu consigo ver isso no microscópio por meio de floculação. Então aqui, por exemplo, é um VDRL positivo. Então quando eu olho no microscópio eu vejo cheio dessas floculações, né? E eu consigo titular, eu consigo ver até qual diluição me aparece um resultado positivo para VDRL. Então só isso já basta para iniciar tratamento. Faço um teste rápido, deu positivo, faço o VDRL, confirmo, e aí se o médico quiser fazer ELISA ou FT-ABS para confirmar, então seria ideal, mas é óbvio que a gente começa o tratamento logo que, né, o mais rápido possível. Aqui, o diagnóstico das uretrites, né, então quando não faço aquela abordagem sintomática, né, o corrimento uretral masculino é uma abordagem sintomática, que aí às vezes o médico opta por tratar sem pedir exames, né? Eu acho que não é legal, seria bom identificar exatamente o tipo de patógeno que está ali causando. E como eu disse, a maioria são assintomáticos, então infelizmente a gente faz diagnóstico quando o homem ou a mulher apresenta sintoma. O rastreio nos casos assintomáticos seria mais por técnicas de biologia molecular, em que eu pego a amostra do paciente e consigo amplificar, né, a quantidade de bactérias ali e fazer o diagnóstico. Mas como eu disse, geralmente começa pelos sintomas, né? O paciente vai procurar
o médico, o diagnóstico por meio dos sintomas. Mas, não sei, às vezes é uma campanha, uma pesquisa, sei lá, o paciente teve comportamento de risco, alguma coisa assim, então o ideal seria teste molecular, caso esteja disponível, né? Nos casos sintomáticos, aí a gente faz bacterioscopia, cultura e métodos de biologia molecular, no caso PCR, se for o caso. Então, eu posso pegar aqui as uretrites. Então, por exemplo, uretrite gonocócica, vamos dar um exemplo, que a gente segue essa linha de bacterioscopia, cultura e, se precisar, de técnica molecular. Então, eu posso fazer um esfregaço com o material do pus ali da uretra, eu vou avaliar, né, eu vou corar pelo Gram, eu consigo ver os diplococos, né, pelo Gram, geralmente esses diplococos ficam dentro dos leucócitos. No homem que tem corrimento uretral, se for gonorreia, a taxa de sensibilidade dessa técnica passa de 90%. Então, a chance de eu achar esses gonococos aqui é altíssima. Agora, o padrão ouro é a cultura num meio específico, que é o meio Thai-Martin. Então, a cultura ela é bastante sensível, específica, tem baixo custo, né? Excelente para diagnosticar a Neisseria gonorreia. Lembrar sempre de fazer o antibiograma. Se eu mando para a cultura, a melhor coisa é fazer o antibiograma, fundamental para o tratamento da doença. Nós temos uma série de antibióticos que não conseguem eliminar a Neisseria gonorreia. Né? Então, a gente já vai falar aí de resistência antimicrobiana em alguns gonococos. Isso é muito grave, isso é uma coisa muito falada ao redor do mundo, é uma coisa que está cada vez mais comum, né? Então, Neisseria gonorreia é resistente a alguns antibióticos. Então, nada melhor do que fazer o antibiograma para fazer o tratamento com antibiótico adequado. Já nas clamídias, lembrar que a clamídia é intracelular obrigatória, né? Então, se eu quiser fazer citologia, se eu quiser ver a célula infectada por clamídia, eu também consigo. Posso fazer uma coloração de Giemsa desse material purulento, né? No diagnóstico, por exemplo, da conjuntivite de recém-nascido, também é comum. Pouco sensível para adultos, mas no caso de recém-nascido é bastante sensível, né, essa técnica. Eu posso fazer uma cultura, eu posso fazer cultura de células, né, no McCoy, no McCoy, né, no meio, e essas células são mantidas na garrafinha de plástico, são estéreis, eu vou fazendo repiques periódicos e aí eu consigo ver a Chlamydia trachomatis crescendo ali, formando inclusões intra-eritrocitárias. Isso também precisa de estrutura laboratorial, estrutura de microbiologia, um profissional treinado para fazer esse tipo de diagnóstico, né? E como que eu vou tratar? Então, a gente sabe, sífilis se trata com penicilina. Então, por exemplo, eu tenho a penicilina benzatina para o caso dos adultos, tem a penicilina cristalina para o caso de recém-nascido, né? Então, assim, as doses, a maneira que eu vou injetar essa penicilina vai depender da idade do paciente, do estágio da doença, mas tem tratamento. Então, lembrar sempre de sífilis tem tratamento, tem cura. Ah, mas eu peguei sífilis várias vezes. Sim, você pode pegar sífilis várias vezes. Você pode não ter sido adequadamente tratado naquele episódio de sífilis, ou você pode ter sido adequadamente tratado, mas ter pegado sífilis novamente. Então, tem protocolo para sífilis, né? O tratamento é gratuito pelo SUS. Então, basta fazer o teste e ser encaminhado. E aqui eu vou deixar aqui, né, para algumas uretrites. Então, por exemplo, uretrite sem identificação do agente etiológico. Então, caso o médico opte por tratar sem fazer teste microbiológico ou porque, por alguma razão, os testes deram negativos, ele acaba optando, por exemplo, por ceftriaxona. Numa segunda opção, aí, assim, é outra dosagem de ceftriaxona, né? E eu posso fazer por mais tempo, o que não é ideal, né? A uretrite gonocócica, por exemplo, e demais infecções gonocócicas que não são complicadas, também ceftriaxona. Agora, uretrites não gonocócicas, jamais azitromicina. Por clamídia, azitromicina. Então, assim, todas as bactérias sexualmente transmissíveis, elas têm cura e têm tratamento. Então, tem antibiótico específico, a questão da dosagem, o tipo de antibiótico, ele vai ser definido de acordo com a idade do paciente, o nível de infecção, né? Mas tem tratamento. E você pode acompanhar a evolução do seu tratamento fazendo exames laboratoriais para acompanhar. Então, esse aqui está disponível, né, no protocolo, no artigo de Lanois e colaboradores de 2021, que é um protocolo brasileiro para infecções sexualmente transmissíveis. Então, lá tem todas as dosagens de antibióticos, né,
que geralmente são usados, e em casos de resistência, quais são os antibióticos que a pessoa pode optar. Então é isso. Eu agradeço, e lembrando então que as doenças sexualmente transmissíveis, né, especialmente essas que nós falamos, transmitidas por bactérias, tem cura, tem tratamento, então o diagnóstico precoce é ideal para que a gente consiga fazer eliminação e diminuir esses casos.